Muito bem, irmãos. Bom dia a todos. É bom estar aqui outra vez. Parece que o calor está cada vez mais a aumentar. Agora já se sente o calor cá dentro, não é só lá fora. Mas graças a Deus pelas estações. E quem queixa-se de calor demais, daqui a 6 meses já não tem queixas e vai se queixar de outra coisa, não é? Que é o frio. Mas prontos. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante para o coração de Deus. Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é um Deus de missões. É um Deus que quer alcançar toda a humanidade. Ele criou os seres humanos e como Criador e como Pai, digamos assim, da raça humana, Ele deseja que todos venham ao conhecimento do seu Filho. Ele deseja que todos venham ao arrependimento e que ninguém se perca. E esta é a verdade que nós vemos na Bíblia. E há doutrinas feitas por homens que dizem outras coisas, que Deus só ama uns poucos, e outras histórias que eles depois inventam com muita lógica, muito raciocínio e um pouco de Bíblia. Mas na Bíblia nós vemos que Deus tem um coração infinito e que Ele almeja, Ele deseja que o homem se salve. E nós vemos tantas vezes o Senhor a rogar para que as pessoas arrependam-se, que viram dos seus pecados. E lembro de uma cidade grande, muita população, que o pecado deles chegou até Deus de uma forma que já era demais, e Deus decidiu: eu vou destruir esta cidade. Mas como Deus é misericordioso, Ele mandou um profeta para avisá-los: eu vou destruir esta cidade por causa do vosso pecado. E não é que a cidade se arrependeu e Deus não os castigou. E até o profeta ficou zangado com isso. Não é? Então, mandaste fazer uma mensagem e afinal não vais destruir esta gente toda? Não é? Deus quer que todos venham ao arrependimento. O desejo dele é de ver almas salvas. Deus é muito mais glorificado quando uma alma se salva do que quando uma alma vai para o inferno. Há quem diga: Deus é glorificado por aqueles que vão para o inferno. A justiça de Deus é glorificado, sim, nessa forma isso é verdade. Mas muito melhor para Deus é salvar almas, não só para se glorificar, mas porque Ele intimamente deseja ter comunhão com essa pessoa por toda a eternidade e com todas as pessoas. É interessante que quando Salomão inaugurou o templo, ele escreveu um hino que se cantou, e nesse hino ele diz que este templo era para as nações. E como esse hino está na Bíblia, esse hino foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso significa que Deus quer, ou queria, que o templo fosse algo não só para os judeus exclusivamente, mas era para ser um foco de adoração ao único e verdadeiro Deus para todas as nações. E quando Jesus Cristo entornou as mesas no templo, ele citou um versículo dos profetas, a dizer que esta casa não é uma casa de ladrões, é a casa de meu Pai. E depois logo após isso, para todas as nações. Então nós vemos ao longo da Bíblia, desde o início, mesmo quando ele fez a promessa e a aliança com Abraão, o que é que ele disse? A tua semente vai ser uma bênção para quê? Para todas as nações, para todos os povos. Isso foi sempre o plano de Deus. Sempre pertenceu ao coração dele alcançar todas as gentes. Nós podemos chamar isso evangelização, podemos chamar isso missões. Deus quer isso, isso faz parte do coração de Deus. E isso é fascinante, porque há 2 semanas atrás nós falamos sobre a distintividade de Deus. E nós falamos sobre o quanto Deus é distinto. E como Ele é distinto na sua pureza moral.
como Ele é distinto na sua bondade, que até nossas bondades parecem sujas perante a bondade dEle. E quando nós vemos um Deus tão perfeito, tão infinitamente puro, tão infinitamente bondoso, e depois nós olhamos àquele assunto que nós estudamos na semana passada, a natureza do homem, a nossa pecaminosidade, ou seja, o nosso pecado, e como nós somos vis e maus perante um Deus assim tão puro, e que nós merecemos passar uma eternidade no inferno. Há pessoas que dizem, não percebo isso, se eu vivo 80 anos a pecar, então eu devia passar só 80 anos no inferno. Mas essa pessoa não está a compreender quem Deus é. É que um pecado, mesmo uma mentira leve, como dizem, uma mentira branca, não é? Só isso é um insulto, uma ofensa para um Deus infinito. E um crime a um ser infinito merece um castigo infinito. O pecado, o castigo do pecado não tem a ver connosco, tem a ver com o juiz, o Deus Altíssimo. Mas Deus não deseja que ninguém se perca, não deseja que ninguém morra eternamente. Então nós vemos este Deus distintamente puro, altíssimo, transcendente, e um homem tão vil e mau. Depois nós vemos este Deus amar-nos, morrendo por nós, para que nós possamos ser salvos e passar a eternidade também santos em comunhão com Ele. E nós ficamos de boca aberta, ficamos admirados, pasmados e estupefactos com isto. Nunca vamos perceber isto. Mas não para aí essa história. Eu gostava que os irmãos pudessem virar para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vamos aos versículos 35 a 38, e se não se importarem, eu peço-vos que ficam de pé para ler esta passagem temática. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, é o fim do capítulo. Então nós lemos aqui: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Não sei o que passa. Vamos só orar rapidamente antes de assentarmos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque inspiraste homens para descrever o que o teu Filho fez, para que nós pudéssemos ler e aprender, Senhor. Nós te pedimos que possas abençoar a mensagem, que possas abençoar os corações que estão a ouvir, e que realmente, Senhor, hoje possas efetuar mudança em corações dos teus filhos. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem-se assentar. Muito bem. Como sabem, uns anos atrás eu estava a dirigir uma escola, e essa escola já não existe. E eu não gosto de dizer que nós fechamos a escola, gosto de dizer que nós pusemos a escola em pausa. E ainda temos os materiais e equipamentos e esperamos reabrir algum dia. Mas as pessoas perguntam: mas porquê é que a escola fechou? Foi um problema de finanças? Não foi um problema de finanças. Não tinha suficiente número de alunos? Não, por acaso estávamos com cada vez mais alunos. E as pessoas ficam assim a coçar a cabeça: mas porquê é que então fecharam? Fechamos a escola por falta de pessoal. Porque a escola não era uma organização com fins lucrativos, e para isso nós precisávamos de um certo número de voluntários a trabalhar na escola para que tudo funcionasse. E estava cada vez mais difícil arranjarmos voluntários.
A escola existiu desde... Agora não me lembro bem os anos que existiu, mas passou pelo aquele tempo pior da crise. E nessa altura foi o nosso melhor ano, porque havia muita gente desempregada, voluntariaram-se, crentes, não é? E vieram à escola e nós tínhamos voluntários em excesso até. Mas logo que a crise começou a melhorar, as pessoas começaram a arranjar os seus empregos e nós começamos a ter mais e mais dificuldade em fornecer staff para a escola. E isto parece ser um problema comum no mundo evangélico. Eu sei como missionário que há cada vez menos missionários por todo o mundo. Eu sei, falando com irmãos das denominações, que há cada vez menos pastores. Muitos pastores até trabalham uns poucos anos, desistam. E depois deixam a igreja e vão arranjar um trabalho secular. Porque é trabalho difícil. Há menos anciãos em nossas assembleias. E os anciãos vêm-se aflitos. Eu conheço igrejas que têm só um ancião, mas não por opção. Mas simplesmente, ou não há homens qualificados, porque os homens não estudam a palavra de Deus, não vivem vidas consagradas, ou, por exemplo, eu conheço lá no norte uma igreja que eles têm uns bons homens, e eles recusam ser anciãos, não querem a responsabilidade. Mas todos reconhecem que eles têm os dons, eles têm a capacidade, têm as qualificações. E então nós estamos a encarar um grande problema no reino de Deus, em que cada vez mais parece que temos menos obreiros, menos servos de Deus. E isto é difícil perceber, porque nós temos um Deus que é imenso, insondável, maravilhoso. Um Deus infinito que fez tanto por nós e que faz tanto por nós. E às vezes é incompreensível como é que homens de Deus não querem servir a Deus. Têm medo de responsabilidade. Querem lavar as mãos. Não querem se envolver nos problemas das outras pessoas. Não querem partilhar a palavra de Deus com os filhos de Deus. E este é o nosso Deus de quem nós estamos a falar. Se estão aqui a ouvir-me, é porque estão a respirar. Alguém aqui não está a respirar? É a favor de levantar a mão? Não? Ok, estão todos a respirar, isso é bom, não é? Porque se houvesse aqui a não respirar, acho que nós todos fugíamos daqui. Mas quem é que vos dá o respiro? Quem é que vos dá o sol? Às vezes nós pensamos nas coisas grandes, como o facto que Ele morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue por nós. E isso é de facto algo grande. Mas até as coisas pequenas, quem é que segura, não sei se é masculino ou feminino, átomos. É masculino. Quem é que segura os átomos? O homem já conseguiu olhar para dentro dos átomos. Dos átomos há diferentes outros elementos, protões, neutrões e outras coisas. E já conseguiram olhar ainda mais para dentro. E ainda há outras coisas lá dentro. E conseguiram ainda olhar mais para dentro. E já sabem que há uma força fraca e uma força forte dentro do átomo. Mas uma coisa que os cientistas estão confusos é que não há explicação pelas leis da física o que é que segura aquilo tudo dentro do átomo. Às vezes parece que é quase uma coisa sobrenatural que segura cada átomo, porque não há explicação científica. E é interessante que há um versículo que diz que Jesus Cristo sustém o universo. Ou seja, se Jesus Cristo parasse de suster o universo, os átomos desfaziam-se e nós todos nos desfazíamos num instante. O nosso Senhor faz isso por nós, o calor do sol, a comida, a nossa mobilidade. Falam com os nossos irmãos mais velhos e vocês vão perceber que eles têm uma certa gratidão de poderem se levantar num dia e poderem se mover sem grande problema. Eu lembro de ter um professor na universidade, não era um crente e nem era sempre um homem com palavras sãs,
mas ele dizia que uma coisa que ele era muito agradecido é pela capacidade de ir para a casa de banho, não é? E que é uma coisa que a maioria de nós tomamos por garantido. Mas quando qualquer parte do nosso corpo não funciona, que dor, que inconveniência. E nós tomamos tanta coisa. A palavra diz que o nosso corpo é, não sei como é que é em português, mas assustadora e maravilhosamente... Assombrosa e maravilhosamente formado. Assombrosa e maravilhosamente formado. E é verdade, eu quando tenho estudado o corpo humano e vejo o tudo que envolve, às vezes é assustador. Eu penso, isto tudo trabalha automaticamente e se alguma coisa falhar? Vocês já pensaram quantas vezes o nosso coração já bateu? Não é? Se aquilo tivesse uma coisa voluntária, eu cansava-me de bombear assim tanto, não é? Mas ele continua. E se este coração que está agora a bater aqui dentro parar, vocês não vão ouvir a fim desta mensagem. É uma coisa tão simples, só parar de bombear. Mas outras coisas, o fígado, os rins, as glândulas, tudo isso, Deus continua a fazer trabalhar neste momento para que nós pudéssemos estar aqui vivos e atentos a esta mensagem. A nossa capacidade de pensar. Mas depois podemos falar da nossa salvação, da nossa adoção como filhos de Deus, os dons que Ele nos dá, o privilégio que Ele nos deu de o servir. Se alguém aqui fosse pedido pelo Presidente da República para ir e servi-lo, quem de nós era capaz de recusar? O Rei dos Reis nos deu esse privilégio. Ele nos assentou em lugares celestiais. Neste momento, agora mesmo, nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Que é algo que eu não compreendo. A vida eterna. E podemos continuar com a lista. E quando Deus nos dá tanta coisa, por que é que nós temos cada vez menos pessoas que querem servir o Senhor? Isso deixa-nos realmente confusos. E nós vamos falar nisso. Jesus Cristo veio para morrer por nós. Foi esse o propósito dele. Mas até ele chegar a esse ponto de morrer por nós, ele viveu. E a sua vida serviu de exemplo para nós. Eu lembro de falar com uma pessoa católica e que disse que a sua morte serviu para um exemplo para nós. Não é? E eu discordo com isso. A sua morte não foi exemplo para nós. Nenhum de nós tem que morrer pela raça humana. A morte dele não é um exemplo para nós. Esse católico estava só a evitar o que ele sabia que eu queria que ele dissesse. Não é? Que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os nossos pecados. E daí que não é preciso missas, nem obras, nem nada disso. E ele sabia que eu ia lá, então ele, para evitar isso, não, ele morreu para ser o exemplo. Não. Ele viveu para ser um exemplo para nós, morreu para nos salvar dos pecados. Então nós olhamos para a vida dele e nós vemos o exemplo de como nós devemos viver. Jesus Cristo mostrou-nos como é humanamente, com a ajuda de Deus, possível viver uma vida que agrada a Deus. Mais do que uma vez, Deus abriu os céus e disse: este é o meu amado Filho, em quem eu me agrado. E nós, como filhos de Deus por adoção, queremos agradar ao nosso Pai. Queremos ser filhos agradáveis ao nosso Pai. Essa é a nossa oração. Jesus nos mostrou como viver e aqui nesta passagem nós temos um exemplo disso. E nós vamos olhar para esta passagem com mais cuidado. E se Deus quiser, esta mensagem vai ser mais curta do que as outras, mas quanto a mim o conteúdo vai ser tão pesado, se não mais, do que as outras, porque nós já sabemos que Deus é um Deus distinto, nós já sabemos que nós somos pecadores miseráveis, salvos pela graça de Deus, e agora Deus quer que nós sejamos como Cristo era. E vamos ver aqui o exemplo. A primeira coisa que eu vejo neste exemplo, eu já falei nisto, onde estão os trabalhadores. A primeira coisa que nós vemos neste exemplo é que Jesus Cristo estava ocupado com o trabalho do seu Pai. Eu só queria trazer-vos à memória
uma outra passagem, que acho que é em capítulo 13 de Atos, que é quando o apóstolo Paulo começa o seu ministério como missionário. Atos capítulo 13. Não fazia parte aqui nos apontamentos, mas lembrei-me agora, só quero mencionar rapidamente isto. Atos capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, ou seja, ensinadores, professores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ops! Houve ali uma falta de luz. E eu não tenho telemóvel comigo, tem uma lâmpada para continuar. Está a ser gravado. Sim, já está. Não faz mal. Deixa eu só ver onde estava. Portanto, vamos continuar em versículo 3. Em versículo 3. A luz foi-se abaixo momentaneamente. Isto é normal no verão, porque há muita gente na vizinhança usar ar-condicionado e então às vezes há falhas. Versículo 3, portanto, Atos 13, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vemos aqui o começo de um dos ministérios mais importantes nessa época da igreja. E nós vemos no versículo 2, e servindo eles ao Senhor. E há muita gente, eu quero ser missionário, eu quero ser ancião, eu quero fazer não sei o que é. E sempre pensam nestes títulos e nesta vida glorificada. E então eles às vezes aproximam-se dos anciãos: olha, eu sei que o Senhor quer que eu seja isto ou que faça isto. Não é? E se os anciãos forem sábios, eles vão dizer: muito bem. Mas os anciãos querem ver primeiramente essa pessoa servir. Paulo não estava ali parado à espera que o Senhor o chamasse para a obra. Ele estava a servir a sua igreja. E servindo a sua igreja é que ele teve a chamada. E é assim que Deus funciona. Eu lembro de uma história de um homem, e agora não me lembro o nome dele, mas eu sei que ele é um daqueles missionários do século passado, ou de há 2 séculos, que todos conhecem o nome. Mas ele era muito jovem, ele aproximou-se dos seus anciãos, lá na Irlanda, e disse: olha, eu sei que o Senhor me chamou para ser missionário na África. E os anciãos: ok. Então vocês têm que me recomendar e enviar. E os anciãos disseram: ok. E nós vamos orar sobre o assunto e depois nós contactamos. No próximo domingo eles puxaram na parte e disseram: ok, já oramos e pensamos que sim, que é possível, que o Senhor te chamou para a África. E então vamos começar a preparar para isso. Muito bem, ele estava a pensar: vão pôr no púlpito, vou pregar mais e bababá. E eles disseram: sabes, a nossa irmã que limpava aqui esta igreja está muito doente, já chegou a uma certa idade. Portanto, está aqui a chave da casa. E no sábado vens cá e esfregona, limpas o chão, limpas as cadeiras, o pó, as janelas, está bem? Ele pegou na chave: o quê? Não é? E ele ficou assim desanimado. Mas eles não perceberam o que é que eu disse? Eu agora limpar o chão e tudo mais. Mas pronto, ele obedeceu e fez isso durante o ano. Ao fim do ano eles mandaram para a África. Ele foi um dos grandes missionários. E então o Senhor quer ver pessoas que servem, pessoas que estão prontas para servir o Senhor, independentemente daquilo que for. E nós vemos que o Senhor Jesus deu-nos esse exemplo. Ele estava ocupado com o trabalho de seu Pai. Ele não estava de mãos caídas. Ele não estava, como dizem provérbios, com as mãos cruzadas. Não é? Há um provérbio que diz que o homem com as mãos cruzadas, a fazenda cai em decadência e não há fruto. Ele estava ocupado com o trabalho do Pai. Ele estava a fazer o bem. Ele estava a ajudar as pessoas. Ele estava a partilhar o Evangelho do Reino. Ele estava muito ativo. E nós sabemos por outras passagens que a atividade do Senhor era tanta que às vezes ele ficava exausto mesmo.
até o ponto, como nós sabemos, de dormir num barco no meio de uma tempestade. E ele manteve-se sempre muito ocupado. Ele não estava vadiando à espera de alguma coisa. Há tanta gente que diz, eu estou à espera que o comboio chegue. Mentalidade errada. Temos de estar ativos na obra do Senhor. Ativos. E só quando estamos ativos é que nós podemos perceber melhor o que é a obra de Deus. Quando nós estamos ativos, nós percebemos melhor das necessidades que existem. Quando estamos na obra de Deus, nós percebemos, nós até conhecemos-nos melhor. Eu conheço alguém lá da minha igreja dos Estados Unidos que ia à igreja, etc. Uma pessoa fiel às reuniões e fiel no testemunho, no trabalho, etc. Mas a certo ponto ele e a esposa decidiram visitar os clientes que estavam doentes e fazer coisas assim. Qualquer pessoa pode fazer. Não é preciso ter um título de ancião para fazer isso. E eles, da próxima vez que eu visitei os Estados Unidos, disseram, nós pensávamos que conhecíamos todos na igreja, mas nós não conhecíamos. Agora é que nós estamos a conhecer as pessoas nas igrejas, já percebemos que aquela pessoa luta com um certo pecado, e aquele luta com uma certa maneira de pensar, e aquele tem uns problemas com os pais, e aquele tem problemas com os filhos, e agora nós podemos orar melhor por eles, e apoiá-los, e encorajá-los. E quando nós estamos ocupados com a obra do nosso Pai, aí é que Deus nos pode usar. Deus não pode usar alguém que está sentado, vem às reuniões e está assim, Senhor, logo que quiseres é só dizer, eu faço a tua obra. Não é? De que estás à espera? Há tanto que fazer. Jesus estava ocupado com o trabalho do seu Pai. E em cada ponto que eu vou falar hoje, cada ponto vai ter uma pergunta para cada um de nós. E a pergunta deste primeiro ponto, Jesus estava ocupado com o trabalho do seu Pai. A pergunta para este ponto é: está você? Já sabe que eu troco o tu e o você, peço desculpa por isso. Mas estás ocupado com o trabalho do teu Pai? Jesus estava ocupado com o trabalho do seu Pai. Estás tu ocupado com o trabalho do teu Pai? Pergunta isto a si mesmo. Estou eu ocupado na obra do meu Pai? Sabe porque é que Jesus estava ocupado na obra do seu Pai? Porque ele amava o seu Pai. Ele queria agradar o seu Pai. Ele dizia que fazer o trabalho do seu Pai era como comida para ele. Quantos aqui gostam de comer? Há aqui alguém que não gosta de uma boa refeição? Jesus dizia, olha, fazer o trabalho do meu Pai é como comer uma boa refeição. Nós estamos ocupados na obra do nosso Pai? Ou estamos nós ocupados a construir o nosso próprio reino? Ao fim dos anos 80, a nossa igreja teve uma grande tristeza em que houve uma grande divisão. E um grupo alguns dos meus melhores amigos foram nessa divisão. Alguns deles usaram desculpa do calvinismo, mas era claro que não era o calvinismo o problema era mesmo um conflito de personalidades. Mas foi aí que eu comecei a estudar, eu já estou a estudar o calvinismo já há 25 anos, porque isso causou confusão e eu comecei a comprar os livros dos calvinistas para estudar isso. Mas foi triste, qualquer divisão é triste. Não é? E tristemente, a maioria das pessoas que saíram, eventualmente voltaram para o mundo. Nem sequer foram para outras igrejas. E uma das pessoas à frente dessa divisão, eventualmente, a igreja que ele começou lá fora, eventualmente desmoronou e ele agora vai a uma igreja não sei qual é. Mas há uns 10 anos atrás ou mais, ele escreveu uma carta ao meu pai, que era um dos anciãos. E nessa carta ele pediu desculpa. Ele reconheceu o erro. E há uma frase que a minha mãe depois me leu no telefone, eu estava longe, mas que ficou aqui. E ele disse, em vez de eu estar ocupado a construir o reino de Deus, eu estava ocupado a construir o meu reino.
E infelizmente isto é a verdade de muita gente hoje em dia. Nós estamos ocupados com o nosso reino. Nós estamos ocupados com os nossos objetivos que o mundo é que nos deu. Eu tenho que ter um emprego. Eu tenho que ter um certo nível de vida. Eu tenho que ter roupas de tal marca. Eu tenho que ter um carro assim. Eu tenho que ter uma casa conforme estes parâmetros. E eu tenho que ter um marido, eu tenho que ter uma esposa, eu tenho que ter 2,4 filhos, não é? Eu tenho que ter tudo isto que o mundo diz que é isto, é para isto que tu existes. E se realmente nós existimos só para isso, então aqueles que se suicidam têm razão. Porque Deus nos fez para muito, muito, muito mais. Mas muitos de nós não estamos ocupados com o trabalho do nosso Pai. Aquele Deus distinto e que foi à cruz morrer por nós. Muitos de nós não estamos ocupados. Estamos nós ocupados com o trabalho do nosso Pai. Alguns aqui podem questionar, mas o que é o trabalho do nosso Pai? Eu nem sei o que fazer. Se essa é a tua pergunta, então o teu problema é mais grave. É preciso comungar com Deus, ler a sua palavra. Se têm perguntas, pergunta aos anciãos e outros irmãos que estão aqui, que são idóneos na fé. Porque há muita coisa a fazer para o Senhor. A lista é interminável. Mas outra coisa que nós vemos aqui é que Jesus viu a necessidade. Ele estava ocupado com o trabalho de seu pai e, como tal, isso o submergiu na obra e ele então lá dentro pôde ver qual é o problema. Não viu a necessidade de uma forma teórica, ele viu a necessidade de uma forma prática, pragmática, porque ele estava lá dentro a trabalhar com as pessoas, a tocar as pessoas, a ser tocado pelas pessoas, a falar, a ouvir. Ele sabia de uma forma íntima quais eram os problemas e ele viu a necessidade. Nós vemos no versículo 36 aqui em Mateus 9, vendo ele as multidões, comoveu-se de compaixão por elas, porque andavam cansadas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele viu que as pessoas estavam fatigadas. Ele viu que as pessoas estavam aturdidas, desorientadas. Aqui a palavra errantes tem esse sentido de desorientadas, aturdidas. Não é? As pessoas não sabiam o que fazer. Andavam atrás dos seus objetivos da vida, trabalhar para ter mais dinheiro, para dar comida aos filhos, para ter a casa, para ter... não tinham carros, mas talvez queriam a carroça do último modelo, não sei. Mas eles estavam assim sem saber, nada me dá satisfação na vida. E as pessoas estavam a ser assim, e o Senhor Jesus Cristo viu isto, Ele viu a necessidade. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E é interessante que esta mesma expressão é usada neste versículo. Jesus viu que as pessoas eram exatamente assim como Isaías descreveu. E ele viu esta necessidade das pessoas. Ele viu que elas eram desgarradas, errantes, desorientadas, fatigadas com a vida. Estavam a viver sem satisfação. E ele viu essa necessidade. Muitas pessoas, nós, crentes, olhamos às vezes para o mundo e nós falamos do mundo com alguma irritação, não é? Este mundo pecador está cada vez pior. Às vezes nós ficamos frustrados quando nós olhamos para as multidões, como Cristo olhou para as multidões, e nós pensamos, este mundo está cada vez pior, este mundo agora está cada vez mais ímpio. E nós falamos com irritação e com frustração sobre o mundo. Nós às vezes lidamos com o mundo como se fosse o inimigo. Não é? Há eles e nós.
Nós às vezes falamos do mundo como se eles fossem estúpidos, não é? Como é que eles podem pensar e dizer tais coisas? Como às vezes falamos deles como sem esperança, não é? Não há nada a fazer. Eles não querem ouvir, etc. E muitos de nós falamos assim do mundo e nós nem sequer somos muito evangelistas para saber estas coisas todas. Não é? E o facto é que o Evangelho tem poder e se mais nós evangelizássemos, mais pessoas se convertiam. E às vezes quando nós não vemos muitas conversões é porque nós não estamos a evangelizar. Não é porque o mundo é estúpido ou seja o que for. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Isso é o que a Bíblia diz. E é a verdade. O Evangelho tem poder. Se nós não estamos a proferir o Evangelho, nós não vamos ver o poder de Deus. E é interessante ver igrejas que não evangelizam, como eles ficam desanimados, começam a tornarem-se mais para dentro, cada vez mais desanimados, cada vez menos poderosos. E depois comparamos com igrejas que evangelizam muito e vemos o nível de alegria nessas igrejas. Porquê? Porque eles evangelizam e vêm almas convertidas. Não há milagre melhor do que uma alma convertida. Alguém pode curar alguém de uma enfermidade grave. Alguém pode ressuscitar alguém dos mortos. Mas converter um coração, converter uma alma, não há milagre maior do que esse. E quando a igreja testemunha isso com alguma frequência, isso alegra a igreja. Porque nós cremos num Deus e agora nós estamos a ver esse Deus a agir na vida das pessoas. Vemos o poder do Evangelho, o poder de Deus. E às vezes nós temos a mentalidade errada sobre o mundo. Jesus Cristo viu a necessidade e ele viu que era uma necessidade, não era uma frustração, não era um irritante, não era qualquer outra coisa, era uma necessidade. Jesus viu necessidade. E uma coisa também interessante é que ele não fechou os olhos à necessidade. Qual é a população aqui da Quinta do Conde? Alguém sabe? 35 mil habitantes. 35 mil habitantes. E quantos evangélicos no todo há aqui? Assim uma adivinha. Quantas igrejas há que se chamam evangélicas? Um punhado talvez? 5? 6? E vamos dizer que essas igrejas todas têm o mesmo número que esta. Vamos, o que é? 30, 40, 50? Quantos membros é que diria? 100 no máximo. 100 no máximo. Vamos por esse número, 100. E vamos imaginar que há 6 igrejas evangélicas nesta comunidade. 600 crentes. Em 35 mil. Há espaço para mais igrejas? Não era tão bom se esta igreja crescesse tanto que era preciso um grupo sair e formar outra igreja? Numa comunidade aqui perto? Acham que o Deus misericordioso está satisfeito com 600 almas salvas no meio de 35 mil? Ou Ele não deseja que os 35 mil sejam salvos? Será que nós vemos a necessidade como Jesus viu a necessidade? Ou será que nós já estamos habituados a essa realidade? Será que nós saímos pela rua e nós não sentimos essa necessidade? Nós não estamos a ver essa necessidade. Isso nos traz para o próximo ponto. Jesus comoveu-se de compaixão. Jesus comoveu-se de compaixão. Voltando a Mateus 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, comoveu-se de compaixão por elas, porque andavam cansadas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus Cristo não conseguiu manter-se frio e indiferente a esta realidade. Ele não podia, como nós dizemos, estar nas tintas por essas pessoas. Ele comoveu-se de íntima compaixão. Nós nos comovemos de compaixão. Quando nós saímos daqui e passamos pessoas nas ruas, nós vemos, olha aqui outra alma que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Nós sentimos compaixão pelas pessoas que nos rodeiam. Quando nós vamos para casa, já nos habituamos que certos membros da nossa família não são salvos. Olha a paciência.
Quando nós vamos para o nosso trabalho, nós já nos habituamos que os nossos colegas, nossos chefes, vão para o inferno. Nós, quando vamos para as lojas, para o centro comercial, para outros lugares em que nós vemos multidões de pessoas a passar por nós temos indiferença para com essa gente toda. Jesus não conseguia fazer isso. Ele comoveu-se de íntima compaixão. O nosso coração já está calejado para com a necessidade que nós vemos à nossa volta. Portanto, nós temos que nos questionar. Nós estamos ocupados a fazer o trabalho do Senhor? Nós, fazendo esse trabalho, estamos a ver a necessidade? Vendo essa necessidade, nós nos comovemos de compaixão? É interessante que há uma década atrás o ateísmo teve um ressurgimento. O ateísmo teve um ressurgimento nos anos 60, durou até os 80 e morreu. Depois, ao fim dos anos 90, ressurgiu. Com pessoas como Richard Dawkins, não é? E Matthew Paris, e outros assim famosos. Ainda que agora, não sei se sabem, esses ateus agora estão a dar uma volta e estão a dizer, olha, eles são os ateus, mas nós vemos o valor do cristianismo, ok? Por causa do terrorismo do Islão. Eles estão a dizer que a única solução contra o Islão é o cristianismo. Os ateus estão a dizer isto, que é fascinante. Matthew Paris visitou a África e ele disse, olha, a única solução para a África é o evangelho dos cristãos. E ele é ateu. Ele disse nessa mesma frase, nesse mesmo parágrafo, ele disse, e eu continuo um ateu confirmado, mas a única solução para a África é o evangelho dos cristãos. E é interessante que um destes ateus, não sei se era o Richard Dawkins ou se foi outro, tenho a impressão que era o Richard Dawkins, mas posso estar errado. E ele disse, se o cristianismo é verdade, então os cristãos são as pessoas mais cruéis neste mundo. E eu estava a ser entrevistado numa entrevista televisiva e o homem, mas o que é que queres dizer com isso? Eu disse, porque os cristãos acreditam que todos somos pecadores e que Cristo veio para salvar-nos dos nossos pecados para nós não irmos para o inferno. E todos aqueles que creem no Filho de Deus e confiam na obra dele na cruz, não se percam, não vão para o inferno, mas vão para o céu. Mas as pessoas precisam de aceitar o Evangelho para isso acontecer. E para as pessoas aceitarem o Evangelho, eles têm que conhecer o Evangelho. E a maioria dos crentes estão com os lábios fechados. Não contam às outras pessoas o Evangelho. Ele disse, então, os cristãos são as pessoas mais cruéis do mundo, porque eles acreditam que as pessoas vão para o inferno e eles fazem nada sobre o assunto. Se nós vemos uma casa, isso aconteceu comigo uma vez lá em Cascais, um apartamento estava incendiado e via-se as flamas, eu estou a falar aqui em inglês, as chamas, flamejando, por lá usar essa palavra, pela janela fora, e era um casal velhote que vivia lá dentro. E eu estava a passar, estava na escola a trabalhar até tarde, e depois fui a pé para casa, e eu vi isso, e imediatamente eu fui bater na porta, comecei a gritar para pessoas acordarem. Diz, chamam o 112, alguém sabe quem é que vive aqui, temos que alertá-lo, está aqui um fogo. Se eu tivesse continuado sem fazer nada, e aquele casal tivesse morrido, vocês o que é que diriam de mim? Diziam, que pessoa tão fria, tão cruel. Segundo os ateus, e sabe uma coisa, eu concordo com eles, nós somos as pessoas mais cruéis do mundo porque sabemos que eles estão em caminho para um fogo eterno e nós fazemos nada. Nós não abrimos a boca. E é só abrir a boca. É só abrir a boca. Nós temos irmãos em outros países que, abrindo a boca e falando o Evangelho, eles sabem que eles estão a dar uma sentença de morte a si mesmos. E no nosso país o máximo que nós podemos encarar é vergonha. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
Mas nós temos vergonha. Nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, que é a salvação tanto do judeu como do gentio. Jesus moveu-se de compaixão e Ele é o nosso exemplo. Nós nos movemos de compaixão. Tanta gente ao nosso redor, em caminho para o inferno, nós movemos de compaixão. Vamos esquecer do inferno, vamos falar do mero facto que ao sermos salvos nós temos comunhão com o Deus que nos criou. Uma coisa maravilhosa. Nós vamos negar isso às pessoas ao nosso redor. Vamos deixá-los continuar a andar cansados e errantes, desgarrados, insatisfeitos com a vida, sem saber que eles foram criados com um propósito, sem saber que há muito mais nesta vida. Vamos manter a nossa boca fechada? Nós temos que nos questionar. Eu estou ocupado com o trabalho do Senhor? Estou a ver a necessidade? Estou a comover-me de compaixão? Se a resposta a estas perguntas é sempre não, há algo muito errado contigo. Inclusive, como dizem os ateus, uma crueldade quase psicopata. Uma crueldade indiferente. Vamos continuar. Jesus viu as possibilidades. Ele viu o potencial. Vamos para versículo 37, em Mateus 9. Só a primeira parte. Então disse a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande. A seara, na verdade, é grande. Jesus viu as possibilidades. A maioria de nós hoje diríamos, a seara é cada vez mais pequena. Jesus disse, a seara é grande, e a seara é grande ainda hoje. A seara é grande. Há muitas pessoas que, se conhecerem o Evangelho, converteriam-se. Há muitas pessoas que estão à procura de alguma verdade, e as seitas sabem disto, e as seitas têm a casa cheia, porque eles andam de porta a porta, eles andam nas praças, eles andam buscar estas pessoas desgarradas e oferecendo uma falsa esperança a eles. E nós temos verdadeira esperança. Nós temos a verdade. Nós temos o Deus distinto conosco. Temos muito mais que oferecer. E nós podemos encher casas se nós formos evangelizar. Se cada crente evangelizasse como deve ser, como eu já disse, esta igreja criava mais igrejas nesta área. Nós perdemos crença. Nós já não acreditamos no poder do Evangelho. É por isso que nós não falamos. Não nos queremos envergonhar e realmente não vale a pena. O Evangelho não tem poder. Deus não tem poder. Deus não tem poder de transformar vidas. É a realidade. As nossas ações dizem-nos o que é que nós queremos. Nós agimos conforme as nossas crenças. E quando nós não estamos a evangelizar, isso significa que as nossas crenças são outras daquilo que nós dizemos. Jesus Cristo viu o potencial. É interessante que esta história que eu estou aqui a contar é uma história, mas isto que Jesus disse, que a seara é grande, ele disse 3 vezes em 3 diferentes ocasiões. A primeira vez foi em João, capítulo 4, quando ele estava com a mulher samaritana. No versículos 35 e 36, Jesus disse, não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Jesus aqui diz que a seara é grande. Depois, outra vez, depois de ele enviar os 70,
discípulos em Lucas capítulo 10, versículos 2 e 3, e dizia-lhes, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Neste último versículo, nós vemos que ninguém precisa de ter certas proficiências ou habilidades, ou seminário, ou estudo para evangelizar. Ele disse, eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. O Senhor vai conosco. É só isso que nós precisamos. E partilhar o Evangelho que nós já conhecemos e que nos salvou. O Senhor revela a sua força das nossas fraquezas. Eu não posso. Eu não tenho 5 conhecimentos da Bíblia. Eu não sei o quê. Eu ainda tenho alguns problemas da minha vida. Não faz mal. Se conhece o Evangelho, pode contá-lo, não pode? Pode contá-lo. É interessante que quando um rapaz e menina começam a namorar, não é? A menina não consegue parar de falar sobre o rapaz à família, aos amigos e às amigas, não é? E é triste quando nós entramos num relacionamento com Deus que nós não temos esse mesmo sentimento de não poder parar de falar daquele grande Deus tão maravilhoso que nos amou. Jesus Cristo disse 3 vezes, em 3 diferentes ocasiões, a seara é grande. Isto é significante. E nós vemos que ele não baixou as suas mãos e declarou, isto é uma missão impossível. Não é melhor desistirmos já. Ele não culpou a Deus. Não é dizendo que agora está nas mãos de Deus. Que hoje Deus, olha, está nas mãos de Deus. Olha, há de ser o que Deus quiser. O que nós estamos essencialmente a dizer, olha, a culpa é dele. Se não há pessoas a serem convertidas, é porque Deus não está a fazer algo. Quando a verdade é que nós não estamos a fazer algo. Deus já expressou o seu coração na Bíblia. Ele deseja que todos venham ao arrependimento. Mas Ele encarregou a nós com essa tarefa de espalhar o Evangelho. E nós muitas vezes gostamos de dizer, não há nada que se pode fazer sobre isso. Não fazendo nada nós mesmos. Jesus Cristo viu o potencial, ele olhou para as multidões, ele comoveu-se de compaixão, ele disse, a seara é grande. Para que é que se diz a seara é grande? É para ceifar. Quando o fazendeiro diz, a seara vai ser grande este ano, é porquê? Porque ele quer ir lá ao campo dele e pegar numa espiga e ficar satisfeito com isso? Ou porque ele está a pensar, vamos arranjar trabalhadores, vamos ceifar isto tudo e vender e fazer algum lucro com isto? Quando alguém diz a seara é grande, é porque ele tem a expectativa de ceifar essa seara grande. Jesus Cristo tinha uma mentalidade otimista, positiva, e não era só aquele otimismo falso, era o otimismo que ele sabia que era verdadeiro. A seara é grande. Nós já desistimos em nossas mentes? Já demos esta causa como perdida? Ou nós, como Cristo Jesus, vemos as possibilidades, vemos o potencial. Vemos aqui há almas para converter. Vamos a isso. Vamos arregaçar as mangas e vamos começar neste trabalho. É o trabalho mínimo, essencial, fundamental do crente. Um crente não tem que ter o dom de evangelista para evangelizar. Qualquer pessoa que sabe falar, sabe contar o Evangelho. E o Evangelho em si tem poder. Eu lembro de um amigo. Ele é iraniano, converteu-se através do testemunho da minha família, aqui em Portugal, há muitos anos atrás. E ele agora é pastor de uma igreja lá em Atlanta, uma igreja dirigida mesmo para ministério entre os muçulmanos. E ele até escreveu um livro, que talvez alguns de vocês conhecem, mas ele teve que usar um nome falso, um pseudónimo, senão eles podiam ir atrás dele e da família. E ele estava a contar que quando ele estava na faculdade, ele, a uma certa hora, com tantos estudos para limpar um pouco a cabeça, ele então fazia um passeio, passeava ali no meio da cidade, havia um parque no meio da cidade, ele passeava ali no parque, assim meia hora, etc, e depois voltava aos estudos. E um desses dias ele estava a fazer isso e como sabem, os parques têm aqueles bancos para as pessoas se sentarem-se, havia uma senhora velhota negra assentada ali. E quando ele estava a aproximar o banco, vou tentar não me comover, ele sentiu o Senhor a dizer, fala a ela.
Fala o Evangelho a ela. E ela, Deus, eu estou aqui no meu intervalo. Não é? Isto é para eu descansar. É triste que há crentes que pensam que um crente pode entrar em férias. Que um crente pode ter intervalos. Nós somos crentes 100%. Quando nós vamos de férias, eu tenho tristeza nisto. Porque, sabe uma coisa? Os países em que os povos tenham o suficiente para ter férias, porque há muitos países que férias é uma coisa imaginária, impossível. Mas há países como este em que nós podemos ter férias. Sabe que férias é uma oportunidade de missões? E eu conheço histórias de pessoas que foram convertidas porque alguém foi para onde eles estavam de férias e partilharam o Evangelho. Eu acho uma tristeza quando crentes vão para outro sítio, para o Algarve, para a Espanha, para seja o que for, de férias, e eles vão como se fossem espiões secretos. Ninguém sabe que nós somos crentes. Quando pessoas movimentam, quando há mobilidade, é sempre uma oportunidade. Deus permitiu uma perseguição dos crentes em Israel para que eles espalhassem e levassem o Evangelho para onde eles fossem. Mas Deus só pôde fazer isso porque Ele sabia que aqueles crentes evangelizavam. Porque se eles se espalhassem e não se evangelizavam, a igreja não se espalhava. E as férias é uma oportunidade para evangelizarmos. Eu conheço crentes que quando vão de férias levam uma mala cheia de folhetos. Mas nós lá, o quê? Folhetos, trabalhar, o quê? Estou de férias. O crente nunca está em férias. Há um versículo bonito no Velho Testamento que diz: o nosso descanso está no além. Lá é que vamos ter as nossas férias. Aqui, nós estamos aqui para trabalhar. Jesus Cristo viu a necessidade, Ele comoveu-se de compaixão, Ele viu as possibilidades. Eu conheço um dos nossos anciãos lá, a nossa igreja nos Estados Unidos, é uma igreja portuguesa, e ele era um irmão da ilha de São Miguel. O nome dele era Francisco Pontes. Viveu até quase 100 anos, já faleceu. Que exemplo para nós. Que exemplo para nós. E ele amava o Senhor tanto e via-se na vida dele. E ele evangelizava. Ele evangelizava sempre. E ele estava a andar na rua, uma pessoa passava por ele, eu pegava assim no braço da pessoa, desculpa, posso ter um minuto do seu tempo? E ele rapidamente contava o Evangelho. E convidava para vir para a igreja. Contava o Evangelho. Irmãos, convidar para vir para a igreja não é evangelizar. Vocês podem convidar muitas pessoas para vir para a igreja, não há poder nenhum. Não estou a dizer para não fazerem, ok? Não estou a dizer para não convidarem para vir para a igreja, mas já muita gente confunde. Pensa, eu convidei aquela pessoa para ir para a igreja, eu testemunhei. Não. Isso não é evangelizar. Convidar alguém para vir para a igreja não tem poder nenhum. E quando eu vejo alguém, e eu não sei se vou vê-lo outra vez, eu prefiro dizer o Evangelho, porque o Evangelho tem poder. O Evangelho fica na memória daquela pessoa. O Espírito Santo começa a agir. Porque o Evangelho tem poder. O Espírito Santo agora pode começar a convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas se eu convidar a ir para a igreja, qual é o poder nisso? Dali poucos esquecem-se. Não há poder nenhum. Agora, quando são colegas, pessoas que nós conhecemos e que já contamos o Evangelho, está bem, convidam-nos à igreja. O Senhor pode usar isso. Mas é o Evangelho que tem poder. Convidar a igreja ou dizer que eu acredito em Deus. Também já falei para pessoas, eu testemunhei, eu disse a eles que eu acredito em Deus. Uau, que bom. Agora estás no mesmo clube que os demónios, não é? Acreditas em Deus. Dizer que eu acredito em Deus, ou que eu vou à igreja, ou fazer alguma coisa de boa e dizer que eu faço isto porque sou um cristão. Os católicos também se chamam cristãos. É o Evangelho que tem poder. É o Evangelho que nós temos que proclamar. É o Evangelho que nós temos que partilhar. Jesus viu o potencial. Só uma história rápida sobre isto. O uraniano. Desculpa lá, mas depois eu quero voltar ao irmão Francisco Pontes. Desculpa. Eu estava a passar aquele banco e o Senhor disse, fala com ela. E ele não quis. E ele passou por ela. E quando ele estava a passar por ela, é como se alguma coisa agarrou no seu coração. E quanto mais espaço havia entre ele e ela, mais forte puxava. Ele ficou zangado. Ok,
Ok, Deus, está bem, volta para trás disso. Olha, queres estar aqui com o Salvador? Assim zangado. Ela olhou para ele, começou a chorar e ela disse sim. O Senhor já tinha preparado o coração dela. Já havia pessoas na sua vida que já tinham transmitido o Evangelho. E ela estava no momento certo, um momento que se pode perder, para aceitar o Salvador. E às vezes nós desperdiçamos esses momentos. Nós não sabemos quando é que uma pessoa está pronta para receber o Evangelho ou não. E quando o Senhor diz evangelizai, é para evangelizar. Estar sempre pronto. Há um versículo que em português confunde um pouco. Insta, tem uma palavra insta no versículo, confunde um pouco, mas o versículo básico está a dizer para nós estarmos prontos a qualquer altura para partilhar a palavra de Deus. Seja com descrentes, o Evangelho, como para crentes, doutrina sã. E então ele ficou humilhado naquele momento. Quando ele percebeu que há um plano maior do que o meu descanso para eu poder voltar a estudar. Uma alma se converteu. Jesus Cristo disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Muito mais do que o descanso dele naquela meia hora. E ele teve o prazer de orar com aquela mulher e de ver outra alma entrar no reino de Deus. E muitos de nós não sabemos o que é esse prazer. Porque nós não evangelizamos. E é preciso evangelizar milhares antes de ver um a converter-se. Isso é verdade. Mas Jesus disse, a seara é grande. E não há prazer maior do que um crente a ver outra alma se a converter e saber que o Senhor nos usou a mim para que esta alma viesse a Cristo. É um imenso prazer que nós temos. Mas nós vemos aqui outra coisa com o Senhor Jesus Cristo e é que Ele identificou o problema. Então nós temos que questionar a nós mesmos. Eu estou ocupado a servir o Senhor? Será que eu estou a ocupar-me no trabalho do meu Pai? Será que eu vejo a necessidade à minha volta? Será que eu me comovo de compaixão? Ou será que eu sou cruel, como dizem os ateus? Será que eu vejo as possibilidades e o potencial? Ou será que eu vejo as pessoas de outra maneira? E finalmente, nós estamos a identificar o problema. Jesus identificou o problema. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas, está aqui o problema, os trabalhadores são poucos. O problema não é que Deus não elegeu essas pessoas para a salvação. Posso-vos garantir isso. O problema não é que o Evangelho não tem poder. O problema não é que Deus não quer que essas pessoas sejam salvas. O problema, como sempre, é conosco. Os trabalhadores são poucos. Vamos imaginar-nos lá com ele naquela altura. Ele estava provavelmente numa colina a visitar aldeias. Ele olhou e viu estas aldeias todas espalhadas nas colinas. Mais ou menos como aqui em Portugal, quando nós saímos da cidade, lá no oeste onde eu moro é assim. Nós estamos a viajar e estamos a ver naquela colina ali uma aldeia, que ali outra aldeia, ali outra aldeia. E o Senhor estava a ir de aldeia a aldeia a fazer o trabalho do seu Pai. Até o ponto de exaustão. E a certo ponto ele para, os seus discípulos olham para ele, o que é que passa, o que é? E ele então diz, uau, tantas pessoas, tanto que fazer, tão pouco tempo. Jesus sabia que ele só tinha 3 anos para fazer a obra do seu Pai. 3 anos para curar. 3 anos para pregar o Evangelho do Reino. 3 anos para ensinar as pessoas doutrina sã. Tanto que fazer, tão pouco tempo. E Jesus, na sua humanidade, porque ele era 100% homem, como também 100% Deus. Em Filipenses 2 diz que ele se limitou, ou ele despiu-se algumas das suas qualidades para andar entre nós.
E ele, na sua humanidade, ficou, talvez se eu posso usar a expressão, não gosto de usar a expressão quando referindo a Deus, mas ficou como desesperado. Olhando para estas aldeias, estas multidões, e ele pensava, uau, eu não tenho tempo para humanamente ir até aquela aldeia, até aquela aldeia. E na sua mente infinita, divina, ele conhecia cada indivíduo que vivia naquela aldeia. Ele conhecia cada indivíduo naquela aldeia, conhecia a vida deles intimamente. E ele tanto queria chegar lá para pregar o que era na altura o Evangelho do Reino. E muitas pessoas que aceitaram o Evangelho do Reino mais tarde aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo também. E ele não tinha tempo. E Jesus sabia, olha, eu como um homem só não consigo chegar a eles todos. Ele olhou à sua volta e viu 2 discípulos, nem ainda muito prontos para fazer a obra. Ele diz, uau, temos falta de trabalhadores aqui. O quanto ele desejou que houvesse mais trabalhadores para trabalhar com ele, para atingir estas pessoas todas. E era impossível. Jesus Cristo identificou o problema. Ele identificou o problema da falta de trabalhadores. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse isto de outra forma. Ele disse em Romanos 10, versículos 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que anunciam o Evangelho das coisas boas. Jesus Cristo viu que havia uma falta de trabalhadores. É interessante, há muitas igrejas e pessoas que não conseguem identificar este problema. E quando as coisas não correm bem na igreja, a igreja não está a crescer, etc., eles inventam um monte de outros problemas fictícios e não identificam que o problema é que nós não estamos a ser esses trabalhadores. O problema é a falta de fundos. Então eles oprimem as suas congregações. Vocês têm que dar mais, vocês têm que pôr mais nas coletas, não é? Em vez de ter uma coleta, fazem 2 ou 3 coletas, não é? E então é preciso mais dinheiro, é preciso mais dinheiro. Nós não temos dinheiro, é por isso que nós não conseguimos ir para além disto. Jesus Cristo não disse que o problema deles era falta de fundos. Jesus Cristo não disse que o problema deles era uma falta de um plano ou de um programa melhor. Nós temos que melhorar o nosso programa. Temos que ter um programa na igreja assim, mais contemporâneo, que atrai mais gente. Jesus Cristo não disse que era esse o problema. Não disse que a mensagem precisava de ser modificada. Ninguém pode tocar no Evangelho. Nem que o anjo pregue outro Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Não era que pessoas precisavam de mais treino, mais preparação. Eu gostava tanto de evangelizar, mas eu preciso ir para o seminário primeiro, não é? É interessante que o trabalho do Senhor pode-se fazer sem dinheiro. Não é preciso dinheiro para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor pode-se fazer muito bem sem dinheiro. Pode-se fazer sem equipamento. Nós sabemos de igrejas que estão a crescer em países pobríssimos, que não têm dinheiro, não têm equipamento, mas as pessoas estão a trabalhar, estão a ceifar na seara. A obra do Senhor não precisa de literatura, ainda que isso é uma coisa boa. A obra do Senhor não precisa nem sequer, alguns dos senhores vão ficar chocados com isto, a obra do Senhor nem sequer precisa de uma cópia física da Bíblia. E dou-vos o exemplo da China, em que eles pensam que mais ou menos 10.000 pessoas estão-se a converter ao cristianismo por dia. Porque os chineses estão-se a converter e entusiasmados vão logo e encontram todos a sua aldeia, e depois eles vão encontrar outros. E nestes milhares e dezenas de milhares de crentes na China, talvez só um deles tenha uma Bíblia. E até isto é um problema. Até é um problema porque eles agora estão a aceitar muitas doutrinas esquisitas porque eles não têm a Bíblia. Mas o Evangelho está-se a espalhar, sem sequer haver uma cópia física da Bíblia. O trabalho de Deus pode fazer sem todas estas coisas, mas eu digo-vos uma coisa. A obra de Deus não se pode fazer sem trabalhadores. Podem ter dinheiro,
podem ter fundos, podem ter programas, podem ter equipamento, podem ter tudo. Se não houver obreiros, se não houver trabalhadores, a obra do Senhor fica parada. Eu tenho ouvido de organizações evangélicas que estão com a casa cheia de equipamentos, têm a conta bancária cheia de dinheiro, mas os obreiros que havia nessa organização morreram, não há ninguém para fazer a obra e está ali tudo parado. O trabalho do Senhor pode fazer sem qualquer outra coisa, mas não se pode fazer sem trabalhadores. Jesus Cristo identificou o problema. Há falta de trabalhadores. Quantas igrejas não gostavam de fazer mais, mas não há pessoas que o façam? Quantas igrejas querem enviar mais missionários, mas não há pessoas que se levantam? E nós precisamos de mais trabalhadores. Será que nós identificamos o problema? Será que nós olhamos para estas multidões e pensamos, precisamos de mais trabalhadores? Ups! Eu sou crente. Eu fui salvo por este Deus maravilhoso. Ele me deu dons. O que é que eu estou a fazer? Nós identificamos o problema. Nós estamos ocupados com o trabalho do Pai. Nós estamos a ver a necessidade. Estamos a comover de compaixão. Será que nós estamos a ver as possibilidades, o potencial? Será que nós identificamos o problema? A falta de trabalhadores. Mas Jesus reconheceu outra coisa. Ele reconheceu o poder. Ele reconheceu o poder da oração. Quantos de nós reconhecemos o poder da oração? Quanto tempo é que nós passamos em oração? Este irmão Francisco Pontes acordava cedo de manhã para se ajoelhar e passar algumas horas em oração. E até ele morrer com 90 e tais anos, ele conseguia lembrar uma lista imensa de pessoas por quem ele orava. Nós realmente acreditamos que a oração tem poder? Realmente acreditamos nisso? Como já vos disse, as nossas ações nos dizem o que é que nós realmente acreditamos. Quando há algo na vida, a nossa primeira reação é cair de joelhos e orar? Ou nós, é isso, pois, orar, ok, está bem, não é? É orar, mas também nós é que vamos resolver, não é? Ou será que nós oramos e esperamos pela mão poderosa do Senhor? Aquela história do irmão Francisco Pontes, ele era tão evangelista, mas ele não era evangelista porque gostava de evangelizar, ele era evangelista porque ele tinha compaixão pelas pessoas, ele não conseguia caber na cabeça que esta gente vai para o inferno, não pode ser, eles têm que saber o Evangelho, eles têm que ao menos ter essa opção de escolher o Evangelho. Então ele sempre andava, vocês sabem como é aquela geração mais velha, sempre andavam de casaco e de gravata, não é? Ele era carpinteiro, mas ele estava sempre de gravata e casaco. E ele mandou o seu casaco para uma costureira para fazer umas modificações. Então ali, e esta era uma comunidade grande, com quase 1 milhão de pessoas que falam português, de Portugal, do Brasil, de Cabo Verde. E havia pessoas que já o conheciam, não é? Então ele vinha e fala português? Então, mesmo os portugueses, não speak English, não speak Portuguese, não falo português, não é? E ele já estava com o casaco aberto. E aqui havia um monte de bolsas que ele mandou fazer com folhetos evangelísticos portugueses, não é? Não falo português. Está bem, porque eu também esqueci-se, não é? Não há problema. Abri o outro, bolsos, folhetos em inglês, não é? Não há problema nenhum. Vai aqui. E tentava parar a pessoa para contar o Evangelho. Vocês não sabem quantas pessoas ele trouxe para dentro da igreja. Às vezes, quando tínhamos uma reunião evangelística, ele não estava lá dentro. Às vezes, o irmão Pontes pode orar. Irmão Pontes? Onde é que está o irmão Pontes? Não é? Ele estava lá fora, e as pessoas iam passando, e ele pegava as pessoas, vem cá dentro, vais gostar, vem cá dentro. Ele arrastava as pessoas lá para dentro. As pessoas, o que é que se passa? O que é isto? Não é? E era engraçado, porque ele tinha essa compaixão. E Jesus tinha. E Jesus reconheceu o poder da oração. Porque nós lemos aqui em Mateus 9, 38, o fim desta passagem. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, oração. Esta é a resposta, oração.
Mas o problema é que nós não acreditamos mais na oração. Nós não acreditamos que Deus verdadeiramente nos ouve. Nós não acreditamos que Deus verdadeiramente vai agir por nós. E então nós não oramos. Em Tiago capítulo 5 diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E ele dá o exemplo de Eliseu, acho que era, ou era Elias, que orou e houve 3 anos sem chuva. Elias, obrigado. Lá no céu eles vão ficar zangados comigo, eu estou sempre a conferir os dois. Mas em Tiago ele deu esse exemplo, e ele deu o exemplo como quem diz, se ele podia, nós também podemos. É o mesmo Deus. Se nós orarmos e sabemos que é a vontade de Deus que pare de chover, vai parar de chover. Salmo 37 diz, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e agora não lembro exatamente o versículo, e Ele tudo te dará, não é? E depois o próximo versículo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Estes dois estão ligados. Quando nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, e começamos a viver como Deus quer que nós vivamos, e nós começamos a viver a vida mesmo consagrada, mesmo cristã, e estamos a comungar com o Senhor diariamente, a orar, a falar com Ele, a ouvir a sua voz, a ler a sua palavra, pouco a pouco o Espírito Santo vai nos transformando e nós vamos ficar mais e mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. E quanto mais nós somos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, mais a nossa vontade alinha-se com a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, a nossa vontade alinha-se com a dele, e quando nós oramos a Ele, os nossos pedidos são exatamente o que Ele também quer. E Ele responde, porque é a vontade dele. E esse é o problema connosco. Muitas vezes nós oramos, como diz Tiago, oramos, mas não sabemos porque estamos a orar, o que é que estamos a orar, como orar. As nossas orações não estão alinhadas com a vontade de Deus. E Deus responde. Mas a resposta é não. Nós queremos ver Deus a responder às nossas orações. Entregamos o nosso caminho a Ele. Consagramos nossas vidas a Ele. Jesus viu o poder da oração. E aqui é interessante, porque nós estamos a ver aqui Jesus Cristo, na sua humanidade, visivelmente perturbado. Visivelmente perturbado. Os seus discípulos devem ter assim um bocado preocupados. O que é que se passa com ele? Ele estava a olhar estas aldeias todas à volta e ele ali preocupado, triste, perturbado. Ele queria atingir aquelas aldeias todas. Ele quer atingir toda a humanidade. Esse é o desejo íntimo dele. E nesse desejo íntimo, ele queria uma solução. E sendo o Deus com uma mente infinita, ele sabia todas as possíveis soluções. E entre essas soluções todas, ele disse, esta é a solução, oração. Rogai ao Pai. Se houvesse outra solução, ele teria dito. Porque ele queria ver essas pessoas salvas. Esta é a solução que a mente infinita dele concluiu. Rogai ao Pai. Se houvesse outra solução melhor, ele teria dito, há poder na oração. Há poder na oração. É interessante que ele não fez apelos para mais trabalhadores. Muitas pessoas consagram suas vidas em acampamentos e coisas assim, e não há mal nenhum nisso. Deus usa tudo, não é? Como nós dizemos, Deus escreve direito em linhas tortas. Mas ele não fez apelos a trabalhadores. E há perigo nisso, porque às vezes pessoas eu quero então servir o Senhor desta forma, e foi uma decisão emocional. Não é? Ele não tentou persuadir pessoas para serem trabalhadores. Às vezes isso até fragiliza a obra, porque depois há pessoas na obra, eu sei disso, muitos missionários com quem eu trabalhei, que não foram chamados pelo Senhor para aquilo. E foram uma desgraça. E fragilizaram a obra. E afetaram vidas negativamente. Deus sabe o que é melhor para cada obra, e Ele é que vai chamar os trabalhadores. Nós temos que orar a Ele
para os trabalhadores. E quando oramos por trabalhadores, isso inclui a nós. Quando nós dizemos, ó Deus, mande trabalhadores e se eu for um desses, mande-me a mim. Nós estamos a orar por trabalhadores. Nós identificamos quem são os trabalhadores. Ele tinha 12 deles mesmo à volta dele. E 11 deles mudaram o mundo mais tarde. Até o dia de hoje. O que eles fizeram teve impacto até 2000 anos mais tarde. Pelo poder de Deus. Eu acho que nas nossas igrejas, eu não gosto de usar muito o nome irmãos, eu prefiro se chamar Assembleias Neotestamentárias. Nós temos uma vantagem nisto. E rapazes, raparigas, ouçam com cuidado. Porque em outras igrejas, para seres obreiro, tu tens que passar vários testes, tens que ir para um seminário, tens de passar por um processo, que agora não sei o nome em português, mas é basicamente um interrogatório da parte da denominação, que a pessoa tem que responder as perguntas certas, etc. E depois é preciso de ir, por exemplo, vou usar o exemplo das igrejas batistas, as Assembleias de Deus é a mesma coisa. Depois é preciso ir para as igrejas, pedir dinheiro, e as pessoas têm que fazer um compromisso, num papel assinado, é um compromisso legal. Eu vou mandar 50 euros cada mês para sustentar este obreiro durante os próximos 5 anos. Eles têm que fazer isso e a denominação diz, olha, tens que angariar até 4.000 euros por mês. Então eles têm que fazer isto durante anos, até conseguirem o patamar que a denominação disse. E mais de metade desse dinheiro fica com a denominação. O resto é para aquele homem e a sua família. Não é? E depois a denominação vai decidir onde é que eles vão, que parte do mundo, etc. É um processo muito comprido. Mas as nossas igrejas, nós nos desfizemos disso tudo. Nós dissemos, está isso na Bíblia? Está aqui? Não está. Então nós não vamos fazer. E aqui nós acreditamos no sacerdócio de todos os crentes. Que é uma doutrina que todas as igrejas evangélicas dizem que acreditam, mas quase nenhuma delas praticam. E o que isso quer dizer é que qualquer um de nós somos obreiros. Qualquer um de nós pode ir para a aldeia aqui ao lado, evangelizar e começar uma igreja. O irmão Viriato Sobral e outros irmãos daquela época plantaram 8 igrejas, uns, 16 igrejas, outros, 10 igrejas, outros. Eu estou a estudar, estou a escrever um livro da história dos irmãos em Portugal e eu fico envergonhado porque estes irmãos abriram mais igrejas do que eu evangelizei e vi conversões. Que eu saiba, o Senhor é que sabe, porque às vezes evangelizamos e as pessoas convertem-se mais tarde. Mas que eu saiba, ainda não houve 8 conversões através do meu ministério. Mas eu olho para estes irmãos do passado e eles sabem, quando se fala de plantar igrejas, está-se a falar de converter um número significativo de pessoas para formar essa igreja. Então quer dizer que eles evangelizaram e viram conversões de uma dúzia ou mais pessoas e depois plantaram a igreja. E nós? O que é que nós fizemos? Qual é o nosso legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Quantas igrejas nós plantamos? Quantas pessoas converteram-se por causa do nosso ministério? Isso envergonha-me. Isso envergonha-me. E alguns desses irmãos, nós não podemos dizer que eles eram evangelistas, que tinham dom de evangelismo, eles tinham dom de ensino, de doutrina, mas eles evangelizavam e pessoas convertiam-se e igrejas eram plantadas. E o que é que nós estamos a fazer? Nós precisamos de orar. Precisamos de orar, porque nós oramos. Estamos a unir o nosso coração com o coração de Deus. Tantas vezes que eu tenho recebido respostas do Senhor quando eu estava a orar. E se nós orássemos mais para obreiros, talvez o Senhor tocará no nosso coração, para nós sermos esses obreiros. Quero focar um pouco para terminar. Eu disse que esta mensagem era mais curta, mas afinal não está a ser curta. Estou a contar histórias demais, é isso. Temos aqui esta palavra em Mateus 9:38, rugai. Rugai. E nós normalmente interpretamos isso como orar. E é uma forma de orar.
Mas o que é que quer dizer exatamente rogar? Outra palavra é suplicar. Outra palavra é implorar. Portanto, não é só orar. Orar literalmente quer dizer pedir. Isto é um pouco mais além, ou talvez muito mais além. Eu vou-vos contar uma história que ilustra de uma forma muito boa o que é implorar ou rogar. E esta história passou-se quando eu era diretor daquela escola em Sintra. E nós tínhamos uma piscina. Que isto foi algo que eu aprendi, os miúdos é que me ensinaram o que é que quer dizer rogar. E nós tínhamos uma piscina que para mim era uma praga. Aquela piscina assustava-me. Todos gostavam, até nós conseguíamos arranjar alunos, porque os pais viam a piscina, vocês têm piscina, blá blá, não é? Tínhamos uma quinta, que era uma mansão de férias para aristocratas, antigamente. Acho que a casa foi construída em 1760 e qualquer coisa. Remodelada, moderna. Deus nos providenciou isso. A senhoria deu-nos um preço formidável de aluguer. Mas havia aquela piscina. E eu tanto desejava que não houvesse aquela piscina. Por causa do perigo. Porque a morte por afogar é silenciosa, é rápida. E quando estamos num ambiente com tantas crianças, aquela piscina é assustadora. E eu muitas vezes disse, Senhor, se alguma criança morrer naquela piscina, eu nunca mais trabalho em escolas. Eu fecho esta escola, eu não consigo lidar com isso. E infelizmente nunca houve nada. Então eu fiz um grande esforço para angariar os fundos para uma votação à volta com chave. Mas isso sabem como são as crianças, isso não os para, se eles mesmo quiserem entrar na água. E pôs montes de regras, até tive que ficar zangado com algumas professoras, porque às vezes eles iam lá fora, deixavam as crianças, havia uma folga, as crianças acabavam o trabalho mais cedo, deixavam-nas ir para a piscina e estavam lá fora sentados numa cadeira ao lado da piscina a corrigir papelada, para não terem que fazer isso mais tarde no dia, não é? E eu, não. Se estás com as crianças piscinas, estás de olho nelas, sempre. E eu sempre queria pelo menos 2 adultos a vigiar. Eu fiz montes de regras que todos tiveram que decorar e felizmente nada aconteceu. Mas essa piscina também serviu de uma tentação para os miúdos, não é? E como havia essa piscina, eles usavam isso na educação física, mas também, como já disse, às vezes as professoras conseguiam acabar os trabalhos um bocado mais cedo e as crianças, sabendo, já sempre traziam o fato de banho e uma toalha. Sempre, sempre, sempre. Todos os dias, não é? Caso houver ali uma abertura, então vamos... talvez a professora vai dar-nos a oportunidade. Mas as professoras sabiam que eu não gostava da piscina. Quer dizer, eu gostava, mas não gostava do perigo que isso implicava. E também as professoras não queriam ser vistas por mim, o diretor, como que tivessem muitas folgas e etc. E então, quando havia uma situação dessas, isto acontecia especialmente no primeiro ciclo, do ano 1 até 4, os alunos viam que, acabamos mais cedo, e as professoras então davam eles assim, trabalho extra, só para praticarem somas de matemática, ou fazer a leitura, etc., para eles estarem ocupados até chegar ao fim do dia, não é? Falta assim 45 minutos até ao fim do dia, ou qualquer coisa assim. E a professora fica lá também a corrigir, papelada, etc. Então os miúdos, professora, nós já acabamos, não é? Será que nós podemos ir para a piscina? Então muitas professoras, o que é que fazem? Passam batata quente para o outro, não é? Então dizem, só se o diretor permitir, não é? E então a professora deixava os miúdos irem até o meu gabinete para perguntar se podem ir para a piscina, não é? E eu sou muito capaz, eu tenho uma habilidade muito boa que é muito necessária na área de educação, e essa é a habilidade de dizer não. E eu quase sempre dizia não é? Também não é bom estarem sempre na piscina, não é? Mas eu lembro de alunos do 3º ano, 2 deles, às vezes a professora mandava eles, e eles entravam no gabinete e logo abrir a porta, a cara deles
já era uma cara, não sei se já viram aqueles cachorrinhos a olhar para nós, não é? E nós ficamos todos, oh. Então eles tinham aquela cara de cachorro já, quando entrarem. Eu já sabia, oh, cá vamos outra vez com a piscina, não é? E então, eles estavam, às vezes eles vinham com um desejo tão forte de ir para a piscina, que eles, na sua mentalidade de criança, nem sequer podiam imaginar que a resposta fosse não. É impossível que o diretor diga não pode ser, ele não vai dizer, não pode dizer isto. Magoa até pensar nessa possibilidade. Não é possível. E eles vinham e diziam, Sr. Professor, por favor. E eles estavam ali às vezes a virar-se e a contornar o corpo, por favor. E às vezes caíam nos seus joelhos, levantam-se. Por favor. E eles estavam tão desejosos, eles estavam a rogar. Isso é que é rogar. Nós rogamos por trabalhadores. Oh Senhor, mande trabalhadores. Ou nós dizemos, Senhor, por favor, mande trabalhadores. No nosso coração é impossível que Deus diga que não. É impossível que Deus não mande trabalhadores. Oh Deus, por favor, mande trabalhadores. Nós vemos a necessidade, nós comovemos de compaixão, nós vemos os potenciais. Deus, por favor, identificamos o problema, manda trabalhadores, e se eu sou um desses, manda-me a mim. Nós sabemos rogar, nós realmente desejamos ir para a piscina, nós realmente queremos que Deus envie trabalhadores. Jesus Cristo disse, rogai, implora a Deus. Porque era esse o desejo do Senhor Jesus. Que Deus mandasse mais trabalhadores. Então vamos rever rapidamente. Jesus estava ocupado com o trabalho de seu Pai. Nós estamos ocupados com o trabalho do nosso Pai? Ou estamos ocupados com as nossas vidas insignificantes, porque uma vida é insignificante sem Cristo, mesmo para um crente. Nós estamos ocupados com o trabalho do nosso Pai, porque Deus não nos pode mostrar todas estas outras coisas se nós não estamos ocupados com o seu trabalho. Nós nem vamos ter a mínima ideia das necessidades se nós não estamos ocupados do trabalho do nosso Pai. Se não estás ocupado do trabalho do nosso Pai, ora ao Senhor sobre esse assunto, fala com os anciãos. Há sempre alguma coisa que se pode fazer, cá dentro, lá fora. Jesus viu a necessidade. Nós estamos a ver necessidade à nossa volta. O irmão falou hoje de outra necessidade. Esta mensagem tem focado mais no Evangelho. Mas nosso irmão falou sobre as viúvas da igreja. É uma necessidade. Certamente haverá outras necessidades aqui. Se nós não estamos ativos na obra do Senhor, nós não vamos perceber quais são as necessidades. Nós estamos a ver as necessidades. Nós nos comovemos de compaixão. Nós estamos a ver estas almas todas que vão para o inferno. Estas almas todas que vivem vidas sem propósito, sem significado. Obrigado. Eu ia dizer isso, só que se ver se o irmão sabia qual era a resposta. Muito obrigado. Nós estamos bem que as pessoas vivam vidas sem significado? Ou nós temos compaixão? Nós deixamos o Espírito Santo comover-nos? Ou deixamos que nós sejamos calejados? Sabem que é os calos, é assim que se diz, não é? Fica duro, fica cicatrizado. Será que o nosso coração está assim? Ou vamos deixar que o Espírito Santo bombeie o nosso coração e faz ele flexível, um coração de carne, não um coração de pedra? Será que nós somos cruéis, como dizem os ateus? Nós nos deixamos comover de compaixão? Nós estamos a ver as possibilidades ou tratamos as pessoas lá fora com desdém? Nós identificamos o problema, sabemos que isto é falta de trabalhadores, falta de crentes a viverem como crentes? Será que nós conhecemos o poder da oração?
será que nós estamos a orar e a rogar ao Senhor por mais trabalhadores? E quando nós fazemos essa oração, estamos a considerar a nós mesmos nessa categoria de trabalhadores possíveis. E quando eu digo trabalhadores, não estou a falar de anciãos, missionários, diretor de jovens, não estou a falar de títulos, porque há muita coisa que se pode ser pelo Senhor. Mesmo lavar o chão é servir ao Senhor. Há muita coisa que nós podemos fazer. Minimamente devíamos estar a evangelizar a todos à nossa volta. Minimamente. Nós estamos a rogar ao Senhor por mais trabalhadores. 35.000 almas. Menos 600. 34.300 almas que precisam de ouvir a tua voz a contar-lhes o Evangelho. Que isso não é a sua palavra.